Vamos lá. Então, a gente está falando de um período que vai de 1902 a 1922. 1902, o Euclides da Cunha, o Graça Aranha, eles iniciaram o pré-modernismo no Brasil, com a obra Os Sertões, como nós vimos na aula passada, e com a obra Canaã, que fala do Espírito Santo, do Graça Aranha. Então, vai de 1902 a 1922. Em 1922, acontece a Semana de Arte Moderna no Brasil, que vocês já estudam em História e estudam também em Arte. A Semana de Arte Moderna brasileira acontece em São Paulo, né, em 3 dias, não é uma semana, mas conta uma semana por causa das atividades preparatórias para a realização do evento. Então, eles acontecem em 1922, em São Paulo, no Teatro Municipal de São Paulo, e foi uma grande efervescência cultural. O resultado foi negativo. Né? Todo mundo pensa, uma semana que ficou famosa e ela bombou. Ao contrário, ela bombou pelo lado negativo. Houve muitas críticas e acabou sendo a repercussão negativa. Só que a repercussão negativa era aquilo que os artistas queriam na época, que eles queriam uma ruptura com tudo que estava acontecendo no país. Então, ele vai de 1902 a 1922. Nesse período, como nós vimos na semana passada, são 4 grandes autores que vão, no romance, que vão estar trabalhando, que é o Lima Barreto, Graça Aranha, o Euclides da Cunha e o Monteiro Lobato, na prosa. Na poesia, nós tivemos Augusto dos Anjos, que é aquele que, a mesma mão que afaga que apedreja, o mesmo beija, a boca que beija também que escarra. Né? Então, vocês viram que é muito forte os versos desse poeta. E nessa época também acontecia, né, o movimento de vanguarda, que começa no futurismo, vai para o expressionismo, caminha para o cubismo, o dadaísmo e o surrealismo. Então, a gente tem, esse foi o nosso panorama da aula passada. Nesse modernismo que vai acontecer tanto no Brasil e em Portugal, ficam muito evidentes as características ou as funções da literatura e da linguagem. Então, quando eu escrevo, Carlos, escrevo, eu tenho um objetivo. Quando a Eliane escreve, ela tem um objetivo. Quando a Maísa escreve, tem um objetivo. Quando o Pablo escreve, tem um objetivo. Então, nós temos uma intenção. Essa intencionalidade é o que marca a nossa escrita. Para que eu vou escrever numa redação do Enem, por exemplo, no campo dissertativo? Eu tenho que saber pensar quem é o meu leitor. E também, quando o cara é escritor, ele tem que pensar também no leitor dele. E aí aparecem as funções da literatura, aparecem também as funções da linguagem. Isso é muito evidente no modernismo, porque eles têm uma intenção. Existe uma preocupação com aquilo que vai ser escrito e para qual público que vai ser escrito. Tá? Ele quer divertir alguém, ele quer emocionar alguém, ele quer fazer uma contextualização política, ele quer fazer uma contextualização daquilo que está acontecendo no país ou oferecer um conhecimento. Então, quando a gente escreve, a gente tem um objetivo, tanto na literatura quanto na linguagem. Lembramos também que nesse mesmo período de 1902 a 22 está acontecendo no país, né, o parnasianismo. O parnasianismo é a arte pela arte, né, é a arte da estética, da beleza. E isso vai ser também uma das funções da literatura. Eu vou escrever simplesmente porque eu escolhi as palavras mais bonitas, né, as formas mais interessantes e vou colocar ali. Eu estou preocupado com a beleza do que eu estou dizendo e não preocupado com o conteúdo daquilo que eu estou dizendo, né? Então, eu estou mais preocupado em fazer uma arte e que seja belo do que necessariamente fazer uma arte que seja de contestação ou de oferecimento de conhecimento. E aí você vai ver que tem o parnasianismo, que é a arte da beleza, da perfeição formal, brigando com o modernismo. Ou melhor, o modernismo vai brigar com o parnasianismo. Então, todas as críticas que acontecem no modernismo vai ser em cima de quem?
dos parnasianos. Então, o que vocês vão observar dentro de uma prova de linguagem do Enem é que a luta entre os parnasianos e os modernistas é muito forte, porque cada um tem um estilo, cada um tem uma forma de escrever, uma forma de ver o mundo. Enquanto os parnasianos achavam que o melhor era a arte da perfeição, né, a perfeição formal, a arte pela arte, os modernistas queriam romper com tudo, queriam propor uma literatura totalmente diferente, que fosse que pudesse contemplar o feio e o bonito, o rústico e o perfeito, certo? Então é isso que a gente tem que se preocupar. Quando se fala numa prova de linguagem do Enem, em literatura, vocês vão estar observando que eles estão procurando qual é o objetivo de um texto, o que é necessário no texto, quais são os elementos que aparecem nesse texto. Então, é isso, a gente começar falando disso, e depois a gente vai entrar num poeta que não é brasileiro, que é o Fernando Pessoa, mas que está sempre presente no Enem. E vocês vão entender por que, que ele vai estar sempre presente, qual a importância desse grande poeta que é o Fernando Pessoa. Tá? Vou apresentar aqui agora. Automático. Vamos achar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu achar lá. Abrir de novo. Omitir. Sempre buga esse negócio aqui. Tá aparecendo para vocês aí, gente? Apareceu? Apareceu. Então tá bom. Contar com a participação de vocês aí agora, porque não vou conseguir ler o chat, tá? O modernismo em Portugal e outros conteúdos. É disso que nós estamos falando, né? Um pouquinho, eu falei um pouquinho do pré-modernismo no Brasil e os movimentos de vanguardas da Europa. Isso tudo tem a ver e vocês vão entender por quê, tá? Quando se pensa no modernismo, você tem que pensar nos movimentos de vanguarda e como o movimento de vanguarda vai afetar diretamente, né, o Brasil e Portugal. E aí, eu falei no início, por que, que eu escrevo? Por que, que eu, Carlos, escrevo? Por que, que a Maísa vai escrever? Por que, que a Júlia vai escrever? Por que, que o Maicon vai escrever um dia? Então, cada um tem uma preocupação com isso, certo? Isso é a função da literatura. O que você vai mais observar no modernismo brasileiro ou no modernismo mundial é a primeira função que está aí. Vocês têm que estar muito atentos com relação a essa função, que é a função político-social, que ela realiza críticas sociais e políticas. No Enem costuma falar da função de engajamento. É quando você luta por uma questão, você vai defender a questão dos negros, você vai defender a questão dos retirantes, dos emigrantes e dos imigrantes, tá? Você vai defender a questão da mulher, você vai defender a questão dos homossexuais, das minorias, tá? Então, a função político-social é quando a literatura, quando um poema, quando um romance, quando um conto, uma crônica, uma charge, vai defender uma questão social e política. Aí você tem um exemplo, o Navio Negreiro, de Castro Alves, que vocês viram no segundo ano, tá? Que ela é da terceira geração do romantismo, é a prosa social ou a poesia social. Ele defende a questão da libertação dos escravos. É um texto abolicionista do Castro Alves. Então, tem uma questão, uma função político-social. Então, quando se pede lá qual é o objetivo desse texto, né, qual a finalidade do texto, você tem que observar se ele não está abordando questões sociais. A outra função é a função catártica, é liberar emoções e sentimentos. Aí eu coloquei até o soneto da fidelidade, né, de tudo ao meu amor, serei atento antes, e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto,
se encante mais meu pensamento. Quero vivê-la cada vão momento, em seu louvor hei de espalhar meu planto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte e a angústia de quem vive, quem sabe a solidão no fim de quem ama. E eu posso me dizer do amor que tive, que não seja imortal o posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, toda uma carga de sentimento, de emoção, tanto para quem lê quanto para quem produz. Isso é a função catártica, é você liberar suas emoções, tá? É como você ir ao campo de futebol lotado no final de campeonato, certo? Então você tem ali uma emoção muito forte e essa liberação das emoções é o que eu chamo de catarse. E ela está dentro do campo da psicologia, do psicodrama. Então, é essa liberação de emoções, tanto para quem escreve quanto para quem está lendo a história. A função estética é aquela que eu estava falando do parnasianismo, que está nesse mesmo período de 2 a 1922 no Brasil, né, que está rolando, está, né, acontecendo o parnasianismo. É a arte pela arte. Ela é um poema objetivo, um poema com muita rima, ritmo, métrica perfeita, porém ele não emociona. É o oposto da função catártica. Na função catártica, a emoção está forte. Na função estética, não tem emoção. É beleza. Então, se eu pegar, relembra um pouquinho do que vocês estudaram ano passado, né, do parnasianismo, então a gente pode estar revendo depois, e para vocês entenderem como funciona. Ele vai falar das mãos, ele vai falar de um vaso, ele vai falar da arte de burilar um diamante ou mexer com ouro, certo? É na terceira pessoa, então não tem muita emoção. É mais beleza dos versos da palavra. A função cognitiva é de transmitir conhecimento. Então, eu lembro que eu falei isso para vocês no primeiro ano, quem foi meu aluno. É quando eu pego um livro que vai me oferecer conhecimento, embora seja literatura, ele vai me oferecer conhecimento. E lembra que nós estudamos a carta do Pero Vaz de Caminha, lá no primeiro ano, que ele fala da questão dos índios, fala do relevo, fala da fauna e da flora brasileira, né? Mostra a descrição das paisagens, isso tudo. Como os portugueses chegaram aqui, o que eles encontraram, isso tudo, embora seja literatura, porque não há comprovação documentária disso aí, de como foi realmente, certo? Mas é um livro que traz, é uma carta que traz conhecimento. Ele tem um pouco da realidade, né? Porque é um documento histórico, porém não foi exatamente como foi contada na história. Houve uma recriação. Por isso que ele é considerado o primeiro texto literário brasileiro. Então, a carta do Pero Vaz de Caminha, ele traz essa cognição. Se eu pegar um livro do Rubem Fonseca, no Modernismo, que ele vai falar sobre o período do Getúlio Vargas, é um romance. Mas ele está falando de quem? Do assassinato do Getúlio Vargas. Por mais que ele seja um romance, ele vai ter conhecimento. Então, aí eu tenho a função cognitiva. Cognitiva é conhecimento. A função lúdica é simplesmente aquela função que a Maísa vai ler um romance, daquele bem açucarado. Ela pode ter a função catártica de chorar, de liberar emoções, mas ali não tem nenhuma outra função a não ser entreter, relaxar, envolver. Então, a proposta é essa. Lúdica é brincar com a situação. É você pegar um livro e ler por prazer de ler, sem se preocupar com questões políticas, com liberação de emoção, estética ou conhecimento. É ler por prazer, se envolver, relaxar, curtir. É fugir da sua realidade. É a função evasiva, né? Que é aquela de evadir-se, de fugir da realidade. Então, você tem essas funções, como aparecem em nomes distintos em diversos livros, mas vocês sabem que no Enem vai te cobrar isso. Não, qual é a finalidade desse texto? É denunciar? É emocionar? É gerar admiração pelo belo? É transmitir conhecimento? É entreter, relaxar, envolver ou fugir da realidade? Tá? Isso é a função da literatura. Outra coisa que se pede muito dentro do Enem, tá? É uma revisão do primeiro ano de vocês,
Desculpa, eu tô garganta ruim aqui. É as funções da linguagem, tá? Então, nas funções da linguagem, elas são parecidas com a da literatura. Elas são parecidas. Só que literatura é recriação da realidade, tá? Eu só vou encontrar essas questões aqui nas funções da literatura, na literatura. Essas aqui eu encontro em qualquer texto, literário ou não literário, tá? Aí se o Pablo pegar assim, mas eu pegar uma bula do remédio, vai ter função? Tem função. Qual é a finalidade daquele texto ali? Te dar conhecimento a respeito dos remédios, dos efeitos colaterais, né, do que pode melhorar para mim. Então, vai estar dentro disso aí. Uma receita de bolo. É um texto, então ele tem uma função. O bilhete que vocês deixam na porta da geladeira para a mãe de vocês, ou para a tia, para a avó, o que for. Isso tem uma função. O zap que você manda por um amigo seu tem uma função. É literatura? Não é literatura. Porém, é um texto que existe uma função, é uma linguagem. Então, existe as funções, o que um texto literariamente fala e aquilo que qualquer texto pode falar. Tá? Então, em rápidas palavras, são 6 funções que vocês têm que estar atentos sempre nos estudos de vocês. Em qualquer prova que vocês façam, tá? Tanto do PAEB-STRI, do PAEBão ou do Enem, vão ter questões, vão constar questões das funções da linguagem. Às vezes não aparece com esse nome, mas é dessa forma, tá? Funções da linguagem. As funções da linguagem são segmentadas em 6 tipos. Função emotiva. Já diz o que é. Fala da emoção, centrada na primeira pessoa. É o texto que vai emocionar a Liz, que vai emocionar a Jennifer, que vai emocionar o Eric, certo? Que vai mexer com as emoções, tá? É caracterizado pela subjetividade, com o objetivo de emocionar. É centrado no emissor, então no eu, quem fala. Ou seja, quem envia a mensagem. A mensagem não precisa ser clara ou de fácil entendimento, tá? Por causa da subjetividade. Mas aí eu peguei uma bem fácil, que é um trecho de um verso de uma música, né? Meu amor, ai que vontade de te abraçar agora, tá? É um sambinha há muito tempo, né? Não é da época de vocês, não. Bem antigo mesmo. Então aqui deu uma carga de sentimentos, tá? É uma carga de sentimentos. E se possui emoção e sentimentos, é emotivo. A função denotativa, ou referencial, ou informativa, é aquela oposta à emotiva. Se a emotiva trabalha com a subjetividade, com a emoção, a denotativa ela trabalha com a realidade. Ela informa, ela indica, ela anuncia, ela notifica. Ela possui a finalidade de informar, notificar, anunciar, indicar, referenciar. A informação é objetiva sobre a realidade. Um bom exemplo da função denotativa são as notícias. Então, de acordo com os dados facultados pela Polícia Militar, sobe para 12 o número de vítimas em estado grave após confronto entre as equipes de futebol nesta quarta-feira, entre as quais 3 mulheres. Então, você tem aí uma notícia. A notícia ela tem o objetivo de informar, notificar, anunciar. Então, os textos técnicos, os livros didáticos, a bula de remédio, ela tem que estar orientando, notificando, indicando. Ela não pode ter uma linguagem subjetiva. Ela tem que anunciar. Tá? Anunciar no sentido de informar. A função conativa e apelativa está ligada à propaganda, que eu já expliquei para vocês também. Tá? A função conativa ou apelativa, ela procura convencer o leitor, dar conselhos, ordens. A função conativa está em livros didáticos também, manuais, né, técnicos, livros de autoajuda e textos publicitários, principalmente textos publicitários. Tá? É aquela que vai te aconselhar, ela vai te vender um produto ou uma ideia. Você não pode perder o desconto dessa semana. Te deu uma ordem. Se te deu uma ordem, é função conativa ou apelativa. Tá?
O Mike vai ouvir esse ano muitas vezes lá, vote em mim, né? É função conativa. Existe uma ordem, está na voz verbal imperativa. Toda vez que vem nessa voz verbal imperativa, é uma função apelativa ou conativa. Eu sempre brinco, né? Eu falo para os meus alunos que a propaganda que vocês mais, a frase que vocês mais ouvem de propaganda é aquela da Coca-Cola. Beba Coca-Cola. É uma ordem. Ele vai no seu cérebro te dar um comando para você, né, realizar uma ação. E o Vote em Mim, esse ano, vocês vão ouvir muito, né, dos nossos políticos. A função metalinguagem, eu sempre falo para vocês, do primeiro ano, né, Maísa lá na sala 10, a Jennifer lá na sala 8, não, na sala 12, né? Sempre me ouvi falar da função metalinguística. Usa a mesma uma linguagem para explicar a linguagem. Explica um código usando o próprio código. Uma poesia que fala de poesia. Uma música que fala de uma música. Uma aula que fala da aula. Se vocês viram o Cine Hollywood ontem, uma série que está repetindo, né, na Globo, é metalinguagem. É a televisão falando da televisão e o cinema falando do cinema. Isso é metalinguagem. Essa é a função metalinguística. A função metalinguística é a que mais cai no Enem. Sempre tem uma função de metalinguagem dentro da prova do Enem. Tá? A metalinguagem é uma poesia que fala dessa poesia. É a música que fala da música. É o teatro que fala do teatro. Isso é metalinguagem. É o livro didático que fala da matéria. É o dicionário que fala da própria palavra. Isso é metalinguagem. A função poética, às vezes, se mistura com a função emotiva, tá? A função poética, ela trabalha com os recursos estéticos, o verso, a literação, a assonância, o jogo de palavras, a metáfora, né, a divisão dos versos em a divisão das sílabas poéticas e dos versos. Isso tudo é da questão poética. Aí você lembra do famoso poema do Camões, lá do primeiro ano. Amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Aí você, mas tudo bem, rimou. Mas se você contar poeticamente, cada divisão silábica aí, que é um pouquinho diferente da divisão silábica normal, você vai perceber que o poema, o soneto, foi escrito em 10 sílabas poéticas. Ou seja, se eu contar, sempre cada verso vai dar 10 sílabas poéticas em cada verso que está aí. E se você pensar no livro do Camões, né, Os Lusíadas, são mais de 1000 versos, todos eles em 10 sílabas poéticas, são versos decassílabos. E a função fática, que também cai muito no Enem de vocês, que vocês vão fazer. A função fática é aquela que vocês usam no dia a dia de vocês. Quando o Rafael manda lá para a ex dele, né? E aí, tudo bem? É a função fática. Quando a Jennifer manda lá para o ex dela, e aí, tudo bem? Como é que você está? E aí, fazendo o quê? Tudo bem? Isso aí é função fática. Para que serve a função fática? É para iniciar uma conversa. Na hora que eu cheguei aqui na sala, vocês chegaram e dei bom dia aí, tudo bem com vocês? Né? Isso aí é fático, tá? Então, quando você inicia um telefonema, quando você manda uma mensagem pelo Zap, quando você inicia lá um cumprimento no e-mail, uma saudação, tanto no início quanto no final, isso aí é fático. E quando eu falo, pergunto, vocês estão me ouvindo? Isso também é fático. Vocês estão entendendo? Isso aí também é fático, tá? Então, a função fática, nós convivemos o tempo todo com ela. É para iniciar uma conversa, confirmar se a mensagem está chegando e depois para encerrar uma conversa. Então, isso aí é da prova de linguagem. Você vai achar onde? Na provinha de vocês, no primeiro, não sei se é o primeiro dia do Enem, na prova de linguagem, as questões estão direcionadas
para linguagem, que desde as funções da literatura às funções da linguagem. Isso é uma parte introdutória. Agora, a gente vai começar a ver, e aí vocês vão perceber como eu posso aplicar essas funções dentro da literatura, dentro do período que eu estou trabalhando. Jennifer, está me ouvindo? Tem como você ler para mim o poema? Jennifer? Acho que a Jennifer fugiu da sala. Quem poderia ler para mim? Eliane, Maísa, Liz. Preciso de help aí, gente. Só você mesmo, Carlos, calma aí. Ô, Liz, lê aí. Quero pontos, eu quero pontos. Pode ser. Sim, senhora. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojeador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é o que se espelhou o céu. Tá, aí você tem um poema. Tá, deixa eu voltar aqui para minha tela que parou de apresentar para mim. Mas só falando rapidamente, né? Todo mundo já ouviu essa frase, eu falo porque ela é universal. Tudo vale a pena se a alma não é pequena, certo? E aí, nesse caso, é do poema do. Deixa eu voltar aqui. Parar. Voltar. Tela inteira. Não. Quando ele fala que valeu a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Aí tem é função emocional? É função emocional, é função do emotivo ou expressivo. Porém, tem informações dentro do contexto da época, do Fernando Pessoa. O mar salgado, quanto do seu sal, são lágrimas de Portugal. Ele está retratando a história da navegação de Portugal, a descoberta de novos mundos, a descoberta do Brasil, a descoberta de terras da Índia, na África. Então, enquanto as noivas ficavam por casar, porque os marinheiros iam para as expedições marítimas e não voltavam. Então, Portugal foi chamado de terra de viúvas, né? Passar além do bojador, é o cabo bojador que fica na África. Então, além de ter toda uma carga, uma função emotiva, existe aí a função cognitiva da literatura, certo? Ele emociona? Emociona, mas também oferece conhecimento. É a história de Portugal que está sendo contada no livro Mensagem, do Fernando Pessoa. Aí você, tem a função poética dos versos? Tem, tá? Porque os versos rimam, tem várias figuras de linguagem, tem a métrica dos versos, então tem a função poética também. Mas ele tem principalmente, tem também, no caso, a função de oferecer um determinado conhecimento, certo? Na literatura, ele é cognitivo e é catártico. E na linguagem, ele tem a função da emoção emotiva expressiva e tem a questão também da função poética dentro dos versos. Agora, quem é esse cara? Esse tal de Fernando Pessoa, tá? Deixa eu localizar aqui. Fernando Pessoa é um gênio da literatura. Então, por isso que ele sempre vai aparecer nas provas do Enem. Fernando Pessoa e seus heterônimos. Ele nasceu em Portugal, 13 de julho de 1888, morreu em Lisboa, levou a vida anônima e solitária e morreu em 35, vítima de uma cirrose hepática.
Quando falamos desse genioso artista, é necessário fazermos a distinção entre todos os poemas que assinou com seu verdadeiro nome, que é a poesia ortônima. Ortônimo é o primeiro livro que ele fez, o livro Mensagem, de onde tem Tudo Vale a Pena se a alma não é pequena. Tá? Então, ele assinou como Fernando Pessoa, é ele mesmo, certo? E ele contou um pouco da história de Portugal. Porém, a obra dele ficou muito mais famosa, e ele é considerado um dos maiores escritores de todo o mundo, por seus heterônimos. Tá? Os heterônimos são Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis. São os três mais famosos. O menos famoso é o Bernardo Soares, que aparece muito nos livros também. Porém, ele tem mais 76 heterônimos não confirmados. O que são os heterônimos? A Jennifer, tá, resolve escrever um poema, mas ela não quer se revelar. Ela vai usar um pseudônimo, ou a Maísa, ou o Érico, ou a Dulce que chegou, certo? Eles vão usar um pseudônimo. Eu não quero me revelar. Eu tenho um monte de poemas, eu não quero me revelar. Eu vou usar um pseudônimo. Só que, muito além de ser um pseudônimo, o Fernando Pessoa escreveu heterônimos. O que são heterônimos? São biografias que ele criou para esses pseudônimos dele. Então, quando ele pensou no Alberto Caeiro, ele pensou numa personalidade. Ele deu data de nascimento, nacionalidade, ele deu estudo, ele falou que é casado, se é solteiro, ele criou uma biografia, criou na imaginação dele. A mesma coisa ele fez para o Álvaro de Campos e a mesma coisa por Ricardo Reis e por Bernardo Soares. Então, cada um desses personagens criados por ele, autores, tinha uma personalidade própria. E às vezes interferiam na própria vida pessoal dele. Como eu já contei para vocês, que uma vez ele terminou um namoro, um noivado, porque o Álvaro de Campos não queria o relacionamento dele com a noiva. Só que o Álvaro de Campos é um personagem criado por ele. É um autor criado na cabeça dele. Então, esses autores que estavam povoados na cabeça dele, tá, interferiram na vida pessoal do Fernando Pessoa. E a obra dele é muito rica, é riquíssima. Tá? A questão da heteronímia dele resulta de características pessoais referentes à personalidade de Fernando Pessoa. O desdobramento do eu, tá? A multiplicação de identidades e a sinceridade do fingimento, uma condição que patenteou sua criação literária e que deu origem ao poema que segue. Então, o poema dele, que dá um exemplo de quem foi Fernando Pessoa, é esse aqui. Ô, galera, vocês voltando, saindo da live e voltando, não vai adiantar de nada, não. Quem caiu foi a internet do Carlos, tá ligado?
Não, pô, a internet do Carlos caiu, entendeu? Pablo, voltou aí? Voltou, pô. É porque tá caindo aqui para mim, eu não sei o que está acontecendo. Eu vou tentar aqui, reiniciar aqui. Chegou aí para vocês a imagem? Pablo, olha para mim. Chegou, chegou. Tá. Então, olha só. Então, ele vai se dividir em quatro outros autores, tá? Então, tem ele, Fernando Pessoa, ele mesmo. E aí você tem Fernando Pessoa e seus heterônimos, tá? O primeiro dele é Alberto Caeiro. É uma poesia aparentemente simples, mas que de verdade esconde uma imensa complexidade filosófica, a qual aborda a questão da percepção do mundo e da tendência do homem em transformar aquilo que vê em símbolos, sendo incapaz de compreender o seu verdadeiro significado. Aí tem uma criança, né? Que é uma poesia bem filosófica. A criança pensa em fadas e acredita nas fadas. Age como um deus doente, mas como um deus. Porque, embora afirme que existe o que não existe, sabe como é que as coisas existem, que é existindo. Sabe que existir existe e não se explica. Sabe que não há razão nenhuma para nada existir. Sabe que ser é estar em um ponto. Só não sabe que o pensamento não é um ponto qualquer. Então ele fala da questão da criança e ele filosofa em cima da questão da criança, que ela acredita em fadas. Acredita porque acredita. Então, para ela, é o que importa, certo? Não existe uma razão para isso. A existência é a própria existência. O que existe no pensamento, então, para a criança é um fato real, embora não exista. Então, é uma poesia muito filosófica, a do Alberto Caeiro, que é diferente, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, o Alberto Caeiro, deixa eu pegar agora, deixa eu pegar o dois, o do Ricardo Reis. É bem diferente do Ricardo Reis. O Ricardo Reis é um heterônimo clássico do Fernando Pessoa, pois observa-se toda a sua obra a influência dos clássicos gregos e latinos, baseados na ideologia do Carpe Diem.
diante da brevidade da vida e da necessidade de aproveitar o momento. Anjos ou deuses? Anjos ou deuses? Sempre nós tivemos a visão perturbada de que acima de nós e compelindo-nos age como presenças, age em outras presenças. Como acima dos gados que há nos campos, o nosso esforço que eles não nos compreendem, os coage e obriga e eles não nos percebem. Nossa vontade, nosso pensamento são as mãos pelas quais outros nos guiam para onde eles querem e nós não desejamos. Não pare agora, tem depois publicidade. Então, o Ricardo Reis, ele trabalha com a brevidade das coisas, tá? Assim como Deus nos comanda, nós comandamos o gado, as ovelhas, certo? Ele trabalha com a simplicidade e com a questão do carpe diem, que é viver o momento presente, viver o agora, tá? Isso é muito presente na obra dele. Deixa eu ver se eu tenho um outro poema aqui. Colhe o dia, porque és ele. Uns, com os olhos postos no passado, veem o que não vem. Outros, fitos, os mesmos olhos do futuro, veem o que não pode ver. Por que tão longe ir por o que está perto? A segurança nossa? Este é o dia, esta é a hora, este é o momento. Isto é o que somos e é tudo. Perene flui a interminável hora, que nos confessa nulos. No mesmo aulo em que vivemos, morreremos. Colhe o dia, porque és ele. Então, o carpe diem é a filosofia do colher o dia, tá? Eu não posso ficar olhando só o passado e nem ficar olhando só o futuro. O que importa é viver o presente, porque o presente é a nossa segurança. Eu não posso ficar lamentando o passado toda a vida, porque eu já não consigo mais olhar para trás e ver o passado, tá? Ou como eu não consigo enxergar o futuro, que eu não sei como é que vai ser o futuro, certo? Quem poderia imaginar que nós hoje estivéssemos vivendo essa pandemia? A gente nunca pensou nisso. Então, mas se a gente se espelhar no passado, ver a gripe espanhola, eu posso mirar no passado, tomar como exemplo para não repetir agora no presente. Mas o que importa para a gente agora é esse momento presente, certo? O que nós temos são aulas virtuais, remotas, então nós temos que viver este momento, porque nós somos este momento. Isso é a filosofia do Alberto Caeiro, certo? Viver o momento presente, tá? E isso é catártico, a função da catarse. E aí vocês têm agora o terceiro, tá? Que é o Álvaro de Campos. O Álvaro de Campos, a gente já viu algumas coisas dele no futurismo. Heterônimo futurista de Fernando Pessoa, também é conhecido pela expressão de uma angústia intensa que sucedeu seu entusiasmo como as conquistas da modernidade. Na fase amargurada, o poeta escreveu longos poemas em que revela um grande desencanto existencial, como podemos observar no pequeno trecho da Tabacaria. Até a Joane trabalhou esse texto com vocês, eu acho, numa aula dessa online dela. Não sou nada, nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, estão em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto, de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E esse poema ele continua de uma forma até inusitada, que eu deveria ter colocado aí para vocês, mas eu não me atentei para isso, é que ele começa a olhar da janela dele a tabacaria. Tabacaria onde vende cigarro, aquelas coisas todas. E é muito comum na Europa. E aí, da janela do quarto, ele começa a ver a vida lá fora. É como se ele estivesse em isolamento, nesse distanciamento social que nós temos hoje, e que ele vai trabalhar essas imagens. Então, é muito interessante que ele fale desse momento, e de repente é o futuro, era o nosso futuro que ele estava vislumbrando, e nós não tínhamos conhecimento dele, certo? O Álvaro de Campos, para mim, é o que eu mais gosto, porque ele mostra muito esse homem angustiado do futuro, esse homem futurista, é o que estava
sendo colocado lá nos movimentos de vanguarda da Europa, que vocês viram lá na aula passada, que a gente comentou no início dessa aula. O poema do Álvaro de Campos mais famoso é esse aqui. Só um trecho dele, deixa eu pegar aqui. É um trecho dele. Poema em linha reta. Procure esse poema, dá uma estudada nele, que é muito interessante. E ele fala desse homem moderno, né? Eu não sei se alguém já se sentiu assim, mas eu, Carlos, já me senti várias vezes assim. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas do hotel. Eu que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de flats. Eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Eu que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado, para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido as angústias das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisso tudo neste mundo. Toda gente que eu conheço e que fala comigo não teve nunca um ato ridículo, nunca sofreu um enxovalho, nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes na vida. Aí você vê a angústia de um homem, tá? Que todo mundo se autoelogiava ou se autoelogia, que tem sido herói, que tem sido bom, que tem sido campeão em tudo. E ele se coloca como covarde, como parasita, tá? Que tenha toda a mesquinhez possível do mundo. E que às vezes que ele teve vontade de gritar, ele foi mais enxovalhado do que antes. E esse medo vai estar na vida dele o tempo todo. Talvez seja o Álvaro de Campos o retrato mais próximo do que eu acredito do Fernando Pessoa. Porque ele foi dessa forma mesmo. Ele se escondeu da vida durante vários momentos, certo? E ele era um poeta que viveu aquele século XX, com todas as transformações do mundo, do pré-modernismo, né, do modernismo em Portugal, certo? Então, Poema em Linha Reta, ele é um soco no estômago de muita gente, que mostra como que o ser humano é, às vezes, mesquinho, às vezes submisso, às vezes medroso, diante das situações da vida. Ele queria ser igual, né, o Ricardo Reis, que vivesse o momento presente, só que ele não conseguia viver esse momento presente, porque o momento presente dele era muito angustiante. Então, ele tinha essa situação. Já ele, quanto o Ricardo Reis, enquanto o Alberto Caeiro, ele teve a questão de viver uma vida simples também, que ele não viveu, certo? Então, você vê que quando você estuda o Fernando Pessoa, você estuda 4 autores diferentes. O Fernando Pessoa, ele mesmo, que é um poeta voltado para a história de Portugal. Você tem o Alberto Caeiro, que é um poeta simples do campo, que é considerado o mestre para todos os outros heterônimos dele. Você tem o Ricardo Reis, que vai falar de colher o dia, de viver o momento presente, o carpe diem, lá do arcadismo. E você tem o futurismo do Álvaro de Campos. Então, o Fernando Pessoa, ele é múltiplos dentro da literatura portuguesa. Por isso que ele é considerado um dos gênios da literatura mundial. Por isso que ele fala, tudo vale a pena
se a alma não é pequena. É. Deixa eu parar aqui. Tá. Então, é isso, gente, que a gente tem com relação às questões desse pré-modernismo, certo? Do pré-modernismo no Brasil e o modernismo em Portugal. O pré-modernismo no Brasil ele acontece paralelo ao parnasianismo. No parnasianismo, a gente teve 4 romancistas e um poeta. No mesmo período que ele está no Brasil, vivendo o pré-modernismo, está acontecendo em Portugal os movimentos de vanguarda, e em Portugal já é modernismo. Aí você tem lá Fernando Pessoa. Tá? Fernando Pessoa é um dos poucos autores portugueses que aparece dentro da prova do Enem, por causa da importância dele na poesia mundial. Por ele não ser um só, por ele ser vários. E ele é um caso, né, raro nessa literatura mundial, porque ele consegue, para cada um pseudônimo dele, ou melhor, cada um heterônimo dele, ele consegue estar mostrando um traço da personalidade, né? E ele deixou uma frase muito interessante, que eu sempre uso também: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Tá? Ele não faz essa linha de cristão, não faz isso. Mas ele traz a presença de Deus muito forte na vida dele. Então, quando ele coloca, Deus quer. Então, Deus quis, o homem sonhou. Sonhou o quê? Aquilo que Deus quis. E a obra nasce. Isso ele falou nos poemas históricos dele do livro Mensagem, tá? Que fala da questão do descobrimento. Se os portugueses não tivessem sonhado, não teria realizado as viagens que descobriu o Brasil, que chegaram ao Brasil, chegaram à Índia. Mas foi um fato científico. Os portugueses resolveram lá estudar um pouquinho mais, tiveram aulas de navegação desde a época dos vikings e até dos romanos, e resolveram criar, né, essa forma toda. Mas aí ele coloca, primeiro Deus quer. Então, nada disso aconteceria se Deus não quisesse que o homem realizasse, tá? Então, vale a pena vocês conhecerem um pouco mais da obra do Fernando Pessoa. E vale a pena perceber que cada um desses autores dele, o Ricardo Reis, o Alberto Caeiro e o Álvaro de Campos, tem personalidades distintas e cada um escreve para um determinado público. Um é mais simples, mais clássico, que é o Ricardo Reis. O Álvaro de Campos, ele é futurista, ele é modernista, fala das angústias do homem moderno. E o Alberto Caeiro é aquele que vai falar: viva o momento presente, aproveite o dia. Né? Você não sabe o dia de amanhã, então tem que viver esse momento presente. Tá certo? Agora, se tiver perguntas, pode escrever no chat, que sumiram as conversinhas de vocês, do chat aqui da mim, né? Maísa, Pablo, Rafael, podem perguntar à vontade. Essa matéria, gente, é o que eu falei, ela é a base para vocês no Enem. É importante que vocês conheçam essas funções e tentem aplicar essas funções dentro de qualquer texto literário ou não literário de vocês. Essa primeira parte, né, que antes do corte, em vários momentos aconteceu um ruído aqui, que caiu a minha conexão, certo? Ela é as funções da linguagem, as funções da literatura, associada ao que os autores escrevem, né, literário ou não literário, ele traz essa questão, né, para muito próximo, né? Qual é a finalidade do texto? Qual é o objetivo do texto? Qual é a função desse texto? Tá? Se é para emocionar a Dulce,
se é para oferecer conhecimento para Eliane, se é para entreter, né, ou alegrar a vida do Eric, certo? Se é para mostrar, né, a arte pela arte para a Liz, que ela está toda de peruca loirinha aqui, óculos escuros aparecendo aqui, né? Então, isso é a função. Aí, qual é a função de uma charge? Qual é a função de uma tirinha? O que que aquela tirinha tá falando naquele determinado momento, né? Quando uma tirinha fala da tirinha, né, da tira lá dos personagens, está falando da tira, você tem a questão da metalinguagem. A charge, muitas vezes, fala do engajamento político, do engajamento social, o humor, a ironia do momento atual. Aí é preciso estar atentos, né, do que está acontecendo no mundo, que está acontecendo no Brasil, para entender cada charge, para entender cada tirinha daquela, tá? Por que que a gente ouve determinadas músicas? Por que que a Laira resolve ouvir um pagodinho? Ela quer se divertir. Por que que o Michael quer ouvir sofrência? Ele quer chorar. Então é a função emotiva, né? Por que que a Jennifer quer ouvir Emicida? Tá? Ela quer algo mais relacionado à crítica social, ao engajamento. Então, isso tudo são funções da literatura, são funções da linguagem. Então, num texto literário, você tem muitas possibilidades de entender. E é importante também, principalmente agora no modernismo, e vocês têm a incumbência de estar vendo isso, quando a gente fala do modernismo, eu não falo só da prova de literatura, não, tá? A Eliane vai fazer a prova de história dela do Enem e ela vai se deparar com diversos textos de literatura que falem dos problemas sociais do país de uma forma literária. Então, a Júlia, a Laira, a Liz, o Michael, vocês vão encontrar nas provas de história do Enem várias referências da literatura. Como eu já vi em vários textos da dissertação, começando com frases do Fernando Pessoa ou do Camões. Né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Tá? Então, você pode se apropriar desses versos e colocar dentro da redação de vocês. Então, hoje deu problemas aqui em alguns cortes, mas procurem, né, verificar, averiguar, conhecer os poemas. Eu vou disponibilizar para vocês a gravação e as slides, e aí vocês vão entender. Vamos lá. O David quer saber como identificar um texto literário e não literário. Tá, David? Quando, lembra que eu estou colocando lá nas funções da linguagem. Quando um texto ele traz coisas objetivas, informativas, ele é considerado texto não literário. O que é um texto não literário para vocês? Uma notícia de jornal é um texto não literário. Tá? É uma avaliação técnica de um fato, é um editorial, o texto discursivo de vocês, dissertativo de vocês, do Enem, ele é não literário. Literatura é quando há recriação da realidade, quando há ficção, certo? Aí você tem a diferença. Quando você estuda as funções da linguagem, se o texto é para emocionar, para arte pela arte, quando ele é poético, quando ele tem personagens criados, ele é considerado não literário. Quando ele te dá informação a respeito da realidade, que não houve nenhuma recriação, é um texto não literário. No Enem, eles costumam separar, colocar um trecho literário e um trecho não literário, para você saber se aquelas ideias se complementam, se aquelas ideias são divergentes, se aquelas ideias se elas são similares, reais. Então, eles trabalham com essas possibilidades de juntar um texto não literário falando da seca e mostrar um texto de um romance, o 15, por exemplo, da Raquel de Queiroz,
falando da seca. Ou de uma obra como Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Então, eles colocam uma notícia, uma reportagem, ou um livro, um texto didático do livro de geografia, falando da seca, e você tem um texto de um romance falando da seca. E aí você tem que te fazer olhar o que um apresenta como dado e o que o outro apresenta. Se houve recriação da realidade, ele é literário. Se não houve, ele é considerado não literário. Se ele é não literário, função referencial ou denotativa. Se ele é literário, função emotiva, cartática, função cognitiva, dependendo do texto que você tem à frente. Tá? O texto não literário, ele é um texto real, objetivo. O uso da denotação, as palavras no seu sentido real. Ele informa, ele referenda algo. Tá? No livro de história de vocês, são textos não literários. Agora, se eu pegar o livro, por exemplo, que deu origem à novela Novo Mundo, ele é um texto literário. No livro é contada a história de Dom Pedro de uma forma. Tá? Na novela Novo Mundo é literário. Houve um romance, romancearam a situação. Aí ele é um texto literário. David, deu para você entender, compreender bem aí? Responde aí no chat. Se tiver mais alguma pergunta, gente, aproveitem, tá? Porque tem muita coisa dessa matéria que é importante para vocês, com a questão das funções, tá? Função fática, função apelativa conativa, tá? E é muito interessante a metalinguística que apareceu nos poemas também do Fernando Pessoa, tá? Algo mais? Estou aqui à disposição de vocês. Rafael aí. Mais, gente? Alguém? Então tá. Olha só, a semana que vem a gente tem outra revisão. Essa semana, eu vou ver com a Márcia se ela me autoriza, eu vou mandar uma avaliação para vocês, avisem nos grupos, Jennifer avisa, tá? A Stephanie avisar também, e alguém avisa do outro, a turma da Stephanie, que eu vou mandar uma avaliação para vocês de literatura, tá? Que aí a gente vai dividir em duas avaliações de 5, tá? Com a matéria da semana passada e com a matéria dessa semana, e a gente complementa os restantes dos conteúdos de vocês na semana que vem para fechar o trimestre, antes do dia 13 de agosto. Tá ok? Tem dia marcado já? Eu só vou olhar com a Márcia, que aí eu vejo que dia e te aviso, Jennifer, o dia que a gente pode estar enviando esse formulário, tá? Que aí é específico de literatura, eu mando para vocês, e já é uma avaliação, né, já é uma para prova de vocês, né, valendo nota para vocês. Tá bom, gente? Espero que tenham compreendido bem. Vocês quiserem também sugerir alguns assuntos que vocês queiram do Enem, eu estou aqui à disposição de vocês. Eu só peguei essas aulas do terceiro ano por causa de vocês, certo? Então, para estar perto de vocês e para ver um direcionamento na área de literatura. Enquanto a Joane fica com a linguagem e com a redação, eu fico trabalhando com a parte literária. Então, eu estou à disposição de vocês. Vocês podem pedir lá pelo Zap, lá no grupo, né, sugestão de conteúdo, quais são as dúvidas que vocês tiverem, porque aí eu monto a aula naquilo que vocês estão precisando em função do Enem. Tá bom? Então, do pré-modernismo e do modernismo de Portugal, é isso. Os movimentos de vanguarda, o pré-modernismo e Fernando Pessoa. E aí pensar nesses autores em cima das funções, porque o modernismo brasileiro trabalha com a função do engajamento das questões sociais e das questões políticas. Tá bom? Bom estar com vocês. Na quarta-feira de novo, e eu aviso o dia que vou mandar o formulário valendo ponto para avaliação de literatura. Alguma dúvida a mais?
Então, nada mais havendo, a gente encerra e eu agradeço a participação de vocês. Beijos e abraços para todos. Maísa, abração também. Tá bom? Tchau, tchau. Abraço.